Olá, este é o programa Espiritismo em Foco, uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. E hoje nós estamos aqui na Tenda de Ismael, na Biblioteca de Obras Raras. E há um grande filósofo da antiguidade que diz: conhece-te a ti mesmo. O nosso convidado de hoje, Geraldo Campetti, o vice-presidente da FEB. Seja muito bem-vindo, Geraldo, e eu aproveito e já faço a primeira pergunta. Conhece-te a ti mesmo? Obrigado, Ana, pela oportunidade de estar aqui uma vez mais juntos, né? No Espiritismo em Foco, tanta coisa importante para dizer. Essa sua pergunta, ela é direta e eu vou responder também diretamente. Hoje, me fazendo essa pergunta, eu poderia responder com toda sinceridade, não. Eu não me conheço ainda. Porque toda vez que eu me vejo diante de uma situação em que eu tenho um comportamento que eu já não esperava ter, eu me surpreendo comigo mesmo. E isso não é apenas uma atitude que se mostra num comportamento assim exterior propriamente, né? Numa ação concreta que você faz diante, talvez, de uma outra pessoa, mas pode ser um sentimento, um pensamento, uma coisa que, de repente, a gente chega à conclusão de que já não era mais para ter. E numa invigilância, numa inadvertência, de repente, numa falta de prudência, a gente pensou o que não deveria pensar, falou o que não deveria ter falado. Então, eu ainda estou distante de me conhecer. Agora, isso para mim não é um motivo de, digamos assim, de baixa autoestima. Porque o fato de eu ainda não me conhecer já denota um reconhecimento do tanto que eu preciso ainda trabalhar para chegar nesse ponto. Mas concordas que nós já demos alguns passos em direção a este autoconhecimento? Concordo e a gente vem melhorando muito, Ana, assim com o passar do tempo. É claro que poderia melhorar mais, a gente sempre tem uma expectativa, né? De repente a gente não consegue dar conta de cumpri-la, mas se comparar com o passado, claro, nós estamos melhorando. Coisas que a gente fazia, a gente já não faz. Então, às vezes, você demonstrava aquilo numa atitude mesmo, né, ostensiva. Hoje você já pensa, você até pensa em fazer, mas não faz. Claro que quando a gente se conhecer mais, porque o autoconhecimento ele traz o quê? Um controle, um domínio, uma gestão sobre nós, mas de uma forma que passa a ser natural, não aquela maneira que é forçada, coercitiva, embora no início do processo a gente tenha que fazer todo um esforço naturalmente para adquirir o hábito. Depois que você faz o esforço de adquirir o hábito, passa a ser espontâneo. É o que o Emmanuel nos ensina, né? Que a espontaneidade ela é precedida pela disciplina. Então, primeiro tem a disciplina, eu cumpro com ordem, com organização ali, não é? Repetindo aquelas ações, até virar um hábito. Depois vira um hábito espontâneo, é natural. Mas até lá a gente tem uma caminhada. Mas é o esforço que a gente vai fazendo. Então, nós estamos, sim, melhorando. Eu me considero, claro, não estou no ponto que eu gostaria, mas se for comparar com algum tempo, eu estou um pouco melhor. Poderia estar, claro, mais avante? Poderia, mas eu reconheço que alguns passos importantes já foram dados e eu vou guardando cada vez mais aí pelas experiências, pelos aprendizados, a necessidade de dar outros passos fundamentais também. Tu acreditas, então, que o primeiro passo a ser dado é exatamente da disciplina? A disciplina, ela vem só que fruto de um reconhecimento da necessidade, porque às vezes a pessoa ela nem admite que precisa se disciplinar. Então, se ela não tem sequer essa admissão íntima, ela não vai partir para uma disciplina. Quando ela já é disciplinada, ela não precisa fazer força porque ela já adquiriu isso. Mas enquanto não é, a gente ainda precisa fazer esse esforço. Então, você tem que admitir a necessidade. Olha, eu reconheço, por exemplo, que eu sou impaciente, digamos assim. Então, eu reconheço que a necessidade de eu trabalhar em mim essa virtude que é a paciência, a arte de saber esperar,
a arte de saber ouvir pela quinta vez, como se fosse a primeira vez que eu estivesse escutando uma informação, sem perder a calma, não é? Tem até um livro psicografado pelo Chico, né, da GEM, por Emmanuel, que é Calma, exatamente esse é o título, um exercício que a gente precisa fazer. Então ali, se nós não tivermos o reconhecimento de que nós somos impacientes, por exemplo, que eu sou impaciente, mas como é que eu vou trabalhar a minha impaciência se eu sequer reconheço isso? Então, primeiro eu reconheço, eu identifico uma necessidade que eu tenho de trabalhar para melhorar. Então, reconheço um vício que eu tenho ainda e vou trabalhar isso. Aí sim entra a questão da disciplina, porque com a disciplina eu estou primeiro reconhecendo, estou desejando trabalhar aquilo, que é uma vontade que eu preciso ter, que é o que me move, e aí vem a disciplina, que é uma perseverança. Perseverança é você se manter constante numa vontade que você está alimentando o tempo todo até aquilo se tornar natural, um hábito efetivamente adquirido. Então há sim essa necessidade da gente se disciplinar para poder caminhar, senão a gente não consegue conquistar esses valores que nós estamos procurando. E quando eu sou uma pessoa que acredito que já tem o autoconhecimento, que está tudo muito bem, muito maravilhoso e que eu não tenho necessidade nenhuma de reconhecer absolutamente nenhum objeto de mudança, o que acontecerá comigo, Geraldo? Olha, se você for um ser encarnado aqui na Terra, se chegar a esse estado de reconhecimento, das duas uma. Ou você é um espírito absolutamente missionário, já poderia ter ascendido a outras plagas, porque a Terra nem lhe merece, não é? Ou você, no caso a gente, vai estar com uma visão distorcida. Realmente não vamos estar nos reconhecendo. Porque o que a gente se vê, assim, de um modo geral, é que nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós estamos num processo de evolução, somos perfectíveis, mas temos uma caminhada longa, já caminhamos um pouco. Então, Ana, o que eu entendo assim, não seria por exemplo, uma perfeição ou um autoconhecimento absoluto. A gente poderia dizer que nós vamos atingindo um autoconhecimento com passos, com metas. Então é gradativo, passo a passo a gente conquista, por exemplo, um valor, que aquilo incorpora-se, né, ao nosso acervo de propriedade espiritual, que nós já temos aquele imbuído dentro de nós, né, uma coisa verdadeira, que, por exemplo, a paciência. Então, você já adquiriu, olha, eu tenho um autoconhecimento em termos da paciência, que eu consigo exercitar com naturalidade. Só que eu, às vezes, posso ter um orgulho decorrente de outro ponto. Eu posso saber esperar um tempão ali, tal. Só que quando toca no meu conhecimento, opa, aí não, aí eu sou orgulhoso porque eu me acho sábio, eu acho que eu entendo mais, que eu sou um doutor naquele assunto. Quer dizer, nessa questão do exercício, então, da humildade quanto ao conhecimento que eu tenho, eu ainda tenho muito que me conhecer. O autoconhecimento, ele passa necessariamente pelo reconhecimento das minhas limitações e das minhas potencialidades. Então, eu reconheço que eu preciso melhorar e, ao mesmo tempo, num processo de autoestima, eu já reconheço também o que conquistei, as qualidades que eu tenho e o potencial que eu tenho de seguir em frente. E que importância tem o autoconhecimento no mundo em que nós vivemos de transformação? Olha, a importância é total, porque quando nós estamos numa fase de transição como a que estamos passando, é como se estivéssemos atravessando uma ponte, é uma viagem como se no trânsito. Então nós estamos passando de uma etapa para outra, como se fosse de uma região para outra, de um ponto ao outro. Isso significa que se nós nos autoconhecemos, nós temos domínio sobre nós. E me evoca aqui, uma vez já citada, devido à sua importância, e a gente toma a liberdade de repetir, porque o ensino é sempre atual, aquela ponte em que foi colocada pelo irmão Jacó no livro Voltei. Não é? O irmão Jacó chegou a ser vice-presidente da FEB, trabalhador no movimento espírita, teve uma contribuição muito grande e ele achava que seria tudo muito fácil. Quando chegasse do outro lado lá, ele ia trazer um livro, né, ditando tudo como foi, a experiência, confirmando tudo aquilo, mas não foi tão fácil assim, porque ele teve que fazer o autoenfrentamento e viu que tinha muitas limitações. A própria luz que ele procurava dentro de si não foi tão fácil de achar, de reconhecer. Então foi todo um processo. E aí ele coloca, sendo conduzido por Bezerra de Menezes, uma equipe de espíritos da qual ele fazia parte, que estava atravessando uma ponte.
E nesse momento da travessia da ponte, eles olhavam para baixo, Ana, tinha aquela situação dos espíritos difíceis, ainda como se num lodo, num charco, e ali naquela situação ainda deploráveis, tadinhos, né? E aí você tinha a situação da ponte anterior como se fosse de sombras, e eles iam passando por um outro nível, já mais de luz, quer dizer, um ambiente melhor, psiquicamente mais preparado, aquela coisa toda, um ambiente espiritual mais equilibrada. E aí ele se balança, porque quando ele vai começando a atravessar a ponte, aí ele dá uma balançada, porque ele olha ali embaixo, ele fica na dúvida, ele se titubeia, aquela coisa, nossa, e aí Bezerra de Menezes imediatamente chama a atenção. É necessária vigilância, é necessária a permanência da oração, o foco, a firmeza para poder seguir. E é exatamente isso que nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando essa ponte que é colocada lá e simbolicamente a gente traz aqui para a nossa vida. Nesse momento de transição, essa ponte está à nossa frente e a gente começou a atravessá-la. Porque se a gente não tiver segurança, a gente pode cair lá embaixo, entre aspas, de maneira também figurada. A gente pode titubear, pode fraquejar, pode sintonizar com o que não é o bem, pode deixar se manifestar, por exemplo, algo negativo que a gente ainda traz, não trabalhado. É o momento desse choque de valores, é o conflito necessário para a gente exatamente se mostrar tal qual é. E aí, o autoconhecimento nos dá, Ana, a segurança. Quando eu tenho esse autoconhecimento, eu estou seguro, eu estou sereno, eu estou pleno. Então, o ambiente exterior pode estar na maior efervescência, mas eu não me afeto, porque intimamente eu estou sintonizado com o bem, eu estou equilibrado, eu estou em paz comigo mesmo. Por isso o autoconhecimento é indispensável nesse momento, até para a gente trabalhar um processo de ajuda, de auxílio aos nossos semelhantes. Estamos no meio da ponte e vamos supor que, digamos assim, e agora? Não sei para onde eu olho. Tenho a vigilância, tenho o orar e tenho o discernir, mas mesmo assim não consigo saber para onde olhar e para onde ir. O que fazer, Geraldo? Pois é, pedir ajuda, pede socorro. Você vê que nesse momento, né, o irmão Jacó ele teve a voz de Bezerra de Menezes, a voz que falava diretamente à consciência, aquela voz íntima que tocava, é necessário o chamamento para a vigilância, a oração para se manter ali sintonizado. Então é uma coisa muito bonita. Num instante desse, é aquilo que a gente estava comentando, Ana, se reconhece nos seus limites, na sua inferioridade e peça socorro, pede ajuda. Olha, eu sei isso aqui, bate essa tentação de novo, me vem aquela ideia, às vezes uma ideia depressiva, né? Até às vezes um momento da gente querer desistir de tudo, tantos problemas que tem, a gente não está dando conta, parece que a gente está dando murro em ponta de faca, né? A gente quer desistir, então pede socorro, vamos pedir ajuda. Nós temos um aparato espiritual, nós temos uma assistência amorável, assim, que quer o nosso bem, que está disposta a nos auxiliar. Então a gente tem que fazer a sintonia para receber essa ajuda. É o momento da gente também se humildar, que esse termo já existe, né, no próprio vocabulário, da gente se tornar humilde na ação propriamente, de pedir ajuda e de se colocar à disposição para receber essa ajuda. Aí nós vamos nos fortalecer. Batendo a dúvida, né? Vem um vacilo, a gente está aberto para receber ajuda, é preenchido aquele vacilo, aquela lacuna, com um apoio espiritual que vai nos dar fortaleza. É o que Paulo dizia, de no embate, né, na fraqueza ele se tornava forte, e às vezes na fortaleza ele se tornava fraco. Ele está querendo dizer o que para nós? Aquela dicotomia que ainda existe entre nós mesmos e conosco, nos nossos embates íntimos, porque é um conflito necessário, um confronto para que a gente possa efetivamente valorizar o que é essencial e aí sair dessa insegurança, dessa fraqueza. É por isso, Ana, que o processo todo de autoconhecimento é extremamente difícil e não deixa de ser, até certo ponto, doloroso, porque a gente ainda tem que se sacrificar. Nós precisamos sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso apego e nos tornarmos mais humildes, mais caridosos, desapegados, desprendidos, abnegados, solidários com o outro. Imagina, a partir do momento que a gente começa a fazer tudo isso,
nós vamos nos conhecendo mais e vamos nos tornando assim em condições, inclusive, de amparar o nosso semelhante nas necessidades que ele tem maiores do que as nossas. Então a frase de Paulo, combati o bom combate, serve exatamente para esse momento. Serve, porque nós estamos em pleno meio de batalha. Nós estamos num campo em que o conflito está acontecendo. Isso, o mundo reverbera, a mãe Gaia se agita. Há necessidade do próprio planeta passar por uma nova fase e isso já está acontecendo pela lei do progresso. Inevitavelmente, como essa transição se dá pela renovação íntima de cada um dos que vão habitar esse orbe, dos que o habitam, se nós não nos predispusermos a essa transformação, nós vamos sofrer de uma forma muito mais dorida, diria, pela nossa falta de disposição, pela nossa indisciplina, pela nossa fraqueza, porque, não obstante a gente tenha tudo isso, vendo o outro lado, nós temos todo o amparo, o aparato para que nos auxilie a superar essas nossas deficiências. Então é o momento realmente de lutar, de combater o bom combate, enfrentando as nossas mazelas, enfermidades espirituais, nos colocando diante das nossas necessidades com clareza, tendo sinceridade de propósitos, porque a gente precisa saber para onde nós vamos e o que nós estamos querendo e sermos firmes nisso, porque a gente tem toda a orientação, tem essa abençoada doutrina espírita que é para nós um motivo de consolo e de esclarecimento, que já nos traz a revelação, revivendo a mensagem de Jesus na sua pureza, e a gente se toca pelo Cristo, que diante de tantas dificuldades que o mundo impingiu à sua personalidade quando esteve entre nós, e ele na sua humildade extrema se coloca como um mártir, se entregando diante da insanidade, da insensatez, da incompreensão, da crueldade humanas. Mas ele perseverou e ele deu testemunho até o final, para ainda nos dizer, já estendido na cruz, diante daquela manifestação das pessoas que ali acompanhavam aquela pena capital: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então a mensagem que nos toca, porque nós precisamos ser compassivos, ter compaixão uns para com os outros. E esse momento crucial nos evoca isso. Eu só vou me conhecer se eu me abrir. E eu só vou me abrir se eu permitir que o outro seja quem ele é e se coloque diante de mim com as características que ele tem. Quando eu tiver essa tolerância, essa compreensão, eu vou poder realmente reconhecer nesse meu semelhante, nesse próximo, um irmão. E aí eu vou poder dizer, eu estou em paz com a minha própria consciência. Agora sim, nesse quesito, eu me conheço. Querido Geraldo, nós te agradecemos a participação no Espiritismo em Foco, agradecemos as lições, sobretudo de esperança, de amor, as lições de fraternidade e, acima de tudo, te dizemos que exerce sim o caminho do autoconhecimento, porque nos revelaste aqui o quão humilde és por reconhecer tudo aquilo que tens para fazer ainda. Muito obrigada pelo exemplo, acima de tudo. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse programa e nessa produção conjunta entre a nossa querida Federação Espírita Brasileira e a Comunhão Espírita de Brasília. Eu que agradeço, Ana, a oportunidade, e a questão da humildade fica por sua conta na gentileza que você tem. A gente sabe que é todo um esforço para nós buscarmos isso, né? Reconheço que estamos ainda muito distante, de fato, mas essa caminhada, como você falou, é tão boa, é tão bonita, é uma trajetória. E quando a gente deposita esperança acreditando, nós conseguimos fazer realmente a parte que nos cabe, sem exageros, sem precipitação, e nós vamos nos sentindo felizes em cada passo que nós damos. Essa é a real felicidade.
é essa caminhada conjunta, é o estender as mãos, é estar com o próximo, é reconhecer que ele é o nosso irmão necessitado e que a gente pode fazer alguma coisa, que ele também é aquele irmão que está na vanguarda e de repente estende as mãos para nos auxiliar, e nós vamos nos reconhecendo assim, numa grande família espiritual. Mesmo o oponente que diz com todas as verdades, né, diante de nós, a gente vai poder dizer para ele com toda a sinceridade do nosso coração: muito obrigado. O que você faz agora é uma grande contribuição para a minha evolução. Por isso eu lhe sou grato. Não recriminar, não de repente revidar, pelo contrário, é agradecer, porque nós todos estamos aprendendo. E o Evangelho de Jesus nos ensina isso, a doutrina espírita referenda isso, e nós precisamos praticar a caridade acima de tudo, que é o que realmente vai nos conduzir a um plano de felicidade íntima, a uma paz de consciência que todos nós buscamos. Eu que sou grato a você, a produção desse programa, a oportunidade de a gente estar aqui uma vez mais. Grato a todos vocês que sempre têm essa paciência de acompanhar, de ouvir, e a gente tem a esperança de que seja assim útil essa oportunidade, esse ensino, como tem sido útil para nós também. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, e que nós sejamos cada vez mais caridosos e amorosos. Até uma próxima oportunidade e um grande abraço.